Beleza, pessoal, vamos criar agora o nosso projetinho, então, de aprendizado, né, de fixação. Vai ser um exercíciozinho aqui que a gente vai fazer juntos. Esse projeto aqui vai ser um terminalzinho de consulta de preço, daqueles que tem em supermercado, que tu pode escanear o código de barras ali e ter a informação do preço daquele produto, né? A gente vai construir ele então agora rapidinho aqui, vai ser um troço bem simples, não vai ser de fato nada perto de um terminal de consulta de preço, mas vai servir mais para a gente exercitar o que a gente aprendeu hoje, e eu também vou aproveitar para introduzir outros conceitos que eu acabei não falando na parte conceitual para vocês, porque eu achei que seria mais fácil falar aqui no vídeo, né? Por exemplo, modificador de acesso, estrutura de repetição e outras coisas assim, tá? Então, beleza, vamos lá. A tela inicial do IntelliJ que tu vai ter aí quando tu instalar, né? Esse aqui é o IntelliJ IDEA Ultimate, talvez algumas coisas aqui não apareçam para ti, mas é mais ou menos a mesma coisa. O botão que tu vai utilizar aqui para começar o teu projeto é esse New Project aqui, tá? E aqui a gente vai poder colocar o nome do nosso projeto. Eu vou colocar consulta de preco, sem o cedilha, tá? É bom não utilizar o cedilha na programação, só quando tu for colocar em strings, mas tipo código no geral e nome de produtos a gente utiliza o padrão ANSI, que é o padrão inglês americano lá, para evitar problema mesmo. Aqui tu pode deixar mais ou menos do jeito que está aqui. Linguagem vai ser Java, Build System pode ser o IntelliJ. Aqui no JDK coloca o JDK 17. Se não tiver nenhum aqui, tu pode baixar por aqui mesmo. Esse ADD Sample Code eu não vou marcar porque eu vou construir tudo do zero com vocês. E acho que é isso. É isso aí. Pode criar daí o projeto. E beleza, a parte inicial do nosso projeto, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo package para o nosso projeto, tá? A maioria dos projetos do Java tem packages, eles não são feitos com estrutura de pastas, como acontece no JavaScript, por exemplo, mas os packages são semelhantes às pastas, tá? Só muda que é o nome e algumas coisas ali que muda também, que é mais por baixo dos panos ali, não vamos entrar muito nisso agora, tá? Como é que a gente cria um package? Tu pode colocar simplesmente o teu nome, tá? Poderia colocar aqui BrunoFDC, por exemplo, que é o nick que eu uso aqui no canal. E o modelo profissional que as empresas usam, geralmente, é colocar o site da empresa ao contrário, tá? Então, por exemplo, se o meu site fosse brunofdc.com.br, eu colocaria br.com.brunofdc, tá? Geralmente é assim que funciona. E daí, ponto, no final, ele é sempre separado por pontos, tu coloca daí, no fim, o nome do teu projeto, né? Sem traço, sem nada, tudo minúsculo, e sem traços, tá? Só separado por pontos. Consulta de preco. Ponto. Beleza. Aí aqui a gente pode começar a desenvolver com as classes, né? Criando os nossos objetos, né? Eu vou criar aqui uma Java Class, que vai ser o consulta de preco app de aplicativo mesmo, tá? Essa classe aqui ela vai ter um PSVM, digita um PSVM aí no teu IntelliJ, tá? Ele vai aparecer esse carinha aqui, pode dar um Enter ou clicar duas vezes em cima, e ele vai gerar esse código aqui, que é um método, se tu for ver, ó, ele é uma estrutura padrão de um método, né? Ele tem o nome de main, e ele recebe um array de argumentos, né, de args, que são do tipo string, tá? Resumão do que é isso daqui, porque eu não falei sobre isso ainda para vocês. Esse método main, ele é pelo nome, né, método principal, ele é o método que o Java executa quando ele starta o nosso software. Então, todo software, ele começa a execução pelo método main. Aqui, geralmente, num software mais profissional, é onde eles começam a criar as janelas que tu tá vendo aqui, né? Tipo, se eu abrir o IntelliJ de novo, tá? Quando eu uso o método main, ele vai criar a janelinha. Aqui não vai aparecer, acho que é porque eu já estou com ele aberto. Eu vou abrir o Android Studio, por exemplo, tá? Quando eu executei o programa, o Java executou o método main e o método main startou em algum momento essa telinha ali do Hedgehog e tal, né? Então, o método main é o que inicia o nosso projeto, tá? Todo software em Java tem que ter esse método main. Aqui dentro a gente vai usar para startar todo o nosso projeto, mas a gente não vai mexer muito nisso agora, eu só vou deixar isso aqui pronto para a gente usar depois, tá? E agora a gente vai começar a criar, dentro do nosso software de consulta de preço, né, os objetos desse software mesmo, né? Basicamente, a gente vai ter um negócio bem simples aqui, tá? O código vai ficar só nesse consulta de preço e mais uma classe. Essa outra classe vai ser a classe produto, que é onde a gente vai colocar todas as informações dos produtos que o nosso software está lidando com, né? Aqui dentro a gente vai colocar todas as propriedades que o nosso produto vai ter, né? E daí, aproveitando já para falar sobre esse tal de private aqui, o que é esse private, por que ele aparece tanto, né? Eu vou colocar primeiramente o nome do produto, que vai ser uma string, né? Lembra que string Lembra que o string é um array de chars e, portanto,
onde a gente usa os textos com mais de um caractere no Java. Ó, até tem um exemplo aqui na documentação. Ó. Aqui um exemplo de uso do string, né? String str igual a abc, ele cria uma variável com nome str do tipo string com valor abc, e isso é equivalente a um array de char, ó, uma variável data, que é um array com os colchetes do tipo char, ele é equivalente a um abc em strings, né? Só muda que ao invés de ser um array, que a gente separa caractere por caractere, tu usa as aspas duplas aqui e tu pode criar um texto direto, assim, sem precisar separar, né? O que é esse private que a gente tem aqui, tá? Como eu expliquei para vocês, cada objeto que a gente cria no Java, a gente cria uma classe para ele. E por uma questão de boas práticas, dentro de um conceito que tem na orientação a objetos também, que se chama encapsulamento, existem os modificadores, diversos modificadores no Java, e principalmente dos que a gente está tratando aqui são os modificadores de acesso. Em resumo, o que quer dizer public e private? Tá? Coisas públicas, elas são acessíveis a qualquer parte do nosso software. Qualquer outra classe que quiser acessar um atributo, ou uma classe, ou um método público, consegue acessar. Tá? Qualquer outra classe. Coisas que são private, só aquela classe que é dona daquele atributo consegue acessar. Né? Então, por exemplo, se eu tenho dois objetos do tipo produto, e esses objetos têm as suas propriedades private, tanto o primeiro objeto quanto o segundo objeto podem acessar as propriedades privates um do outro, porque eles são do mesmo tipo, eles são da mesma classe, tá? Só que se eu tiver, por exemplo, aqui o consulta de preço, eu não consigo vir aqui, né? Vou criar um novo objeto de produto rapidinho aqui, e vou dar um ponto para acessar alguma propriedade dele. Vocês podem ver que eu não consigo ver a propriedade nome aqui. Tá? Se ela fosse public, eu conseguiria ver. Eu conseguiria dar um ponto nome aqui e acessar essa propriedade. Tá? Então, coisas que são private, elas são só acessíveis para a mesma classe que foi criado aquele negócio. Tá? Que nem eu falei para vocês, a gente tem um conceito de encapsulamento no Java, que é a ideia de um objeto esconder todos os detalhes dele, todas as suas propriedades dos outros objetos. Dos outros objetos não, mas das outras classes, dos outros tipos de objetos, tá? De maneira que só seja possível para outro tipo de objeto acessar uma informação do nosso produto, por exemplo, se eu liberar ele de alguma outra forma, né? No caso, usando métodos, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, por padrão, por comunidade, não é comunidade a palavra certa, mas tipo, é uma prática comum dos desenvolvedores Java colocarem todas as variáveis aqui que representam as propriedades de um objeto como private, tá? E depois expor de outra maneira que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso não necessariamente é o encapsulamento, tá? Mas uma das boas práticas para ter encapsulamento é fazer isso por padrão, tá? E aí, beleza, temos o produto com nome, a gente vai ter também o preço dele, que vai ser em double, que nem eu falei para vocês, né? Números com vírgula, a gente usa o double, preço. E a gente vai ter também, dentro do nosso produto, o código de barras, tá? Eu vou usar string aqui, porque o código de barras, apesar de ser numérico, a gente não faz nenhuma operação matemática com ele. Então não tem por que a gente deixar ele como um int, ou no caso como um long, tá? Tu pode colocar, se tu quiser aí no teu, o código de barras como long. Por que tu não pode colocar como int? Porque lembra que eu falei para vocês que o valor máximo de um número inteiro dentro do Java, e na maioria das linguagens, é 2 bilhões e alguma coisa? Pois é, ó, eu fiz aqui, peguei alguns produtos aqui em casa mesmo e copiei o código de barras deles para a gente usar como exemplo. Vocês podem ver que o valor numérico dos códigos de barra, todos eles são maior do que 1 bilhão. Na verdade, isso aqui está em 700 bilhões, eu acho, se não me engano. Tá? Então, o int não suportaria, tu teria que usar o long. Tá? Eu vou usar string porque, como eu falei, apesar de ser numéricos, eles não tem valor aritmético nenhum, então a gente só vai usar eles para registro. Né? E aí, beleza, isso aqui já serviria para a gente criar o nosso produto. Tá? Qual que é o próximo passo depois que tu sempre cria um objeto? É tu criar um método construtor. Tá? O que é um método construtor? Ele é um método especial, que eu estou criando aqui, para exemplo. Ó. Quando a gente cria métodos no Java, a gente sempre usa o modificador de acesso dele. Tá? No caso aqui ele vai ser public, não vai ser private. Tá? Porque ele pode ser acessado por outros objetos. E daí a gente coloca o nome desse método
No caso aqui está esse produto aqui que vocês estão vendo, tá? Que é o mesmo nome da classe. O construtor ele tem que ter o mesmo nome da classe, tá? E esse abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses são onde a gente vai declarar os parâmetros daquele método. Então toda a estrutura que tiver essa estrutura padrão aqui, de modificador de acesso, nome, e do lado do nome um abre e fecha parênteses com os parâmetros, e depois um abre e fecha chaves, é um método, tá? O Java vai interpretar como um método. O construtor, ele é um método especial que tu não precisa colocar um tipo de retorno, porque todo método tu precisa colocar um tipo, né? Assim como toda variável no Java tu precisa colocar um tipo, porque ele é do mesmo tipo do nome da classe, né? E tu usa também o mesmo nome do nome da classe também, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como é que ele é executado, tá? E aqui tu recebe, por parâmetro, quais vão ser as informações que a gente vai usar para preencher as propriedades do nosso objeto, quando ele for criado, tá? Por padrão, quando o objeto é criado, ele não sabe quais as propriedades dele, a gente tem que informar por meio do construtor. Então vamos fazer isso aqui, double preco e string código barras, tá? Eu não coloquei código de barras aqui, antes que vocês se perguntem, porque a gente costuma omitir essas coisas, esses pronomes, essas conjunções dentro do código, porque passa a mesma ideia, tá? Eu não preciso colocar código de barras para entender que isso aqui se trata de um código de barras, né? E a gente usa essa estrutura padrão aqui que vocês estão vendo, que a primeira letra é sempre minúscula e a segunda letra da segunda palavra é maiúscula. Isso aqui se chama camel case, tá? Isso é um padrão de nomenclatura de métodos e variáveis dentro do Java. Dei uma pesquisada aí sobre camel case para entender, beleza? Bom, aqui a gente vai fazer uma atribuição dos valores, tá? A gente pega os valores que a gente recebeu por parâmetro e a gente atribui para as variáveis que representam os atributos do nosso objeto, né? Vocês podem ver que eu usei o this aqui, que representa o objeto atual, né? Quando ele foi criado, é criada uma instância desse objeto na memória, e o this representa o objeto atual, quando eu estou lidando com ele dentro do contexto dessa classe, né? Se eu estou escrevendo um código dentro dessa classe e eu uso o this, ele quer dizer o objeto atual que está sendo executado aqui nesse código, tá? No momento da execução do software ali. E aí, beleza, nós temos aqui então o nosso produto meio que a parte básica dele já criado, ele não tem nenhuma funcionalidade até agora, né? Então a gente vai começar a criar as funcionalidades dele. Como o nosso aplicativo aqui é um terminal de consulta de preço, seguindo a ideia do encapsulamento, ao invés de eu simplesmente aqui no consulta de preço pegar o nome e o preço do produto e exibir na tela, eu vou colocar a funcionalidade, como é que se diz, a responsabilidade de criar esse texto de exibição na classe produto. Então a classe produto já vai entregar pronta lá para a classe consulta de preço o que ela tem que exibir na tela, tá? Então a gente vai criar um método aqui, obter texto exibição, tá? Ele tem aqui o tipo de retorno, tá? Isso aqui é um método que não é construtor, né? Então ele tem um modificador de acesso. Ele tem o tipo que vai ser retornado, como se fosse uma variável. Até aqui é bem parecido com uma variável, né? Vocês podem ver. O nome, que aqui também é parecido com variável, só que ao invés da variável que tem o ponto e vírgula, a gente tem o abre e fecha parênteses aqui, para indicar que é um método. E o abre e fecha chaves, para indicar que a gente está abrindo um bloco de código, que vão ser as instruções que a gente vai colocar para ser executadas quando esse método for executado, né? Uma coisa que eu não falei que é interessante, talvez vocês estejam se perguntando, quando é que eu uso o ponto e vírgula e o abre e fecha chaves? Quando eu uso ponto e vírgula, tá? Começando. Quando eu vou dar uma instrução para o computador. Então, no caso aqui eu estou criando uma variável, é uma instrução para o computador que eu estou criando essa variável, né? E aqui, por exemplo, quando eu estou atribuindo um valor à variável, é uma instrução para o computador para pegar esse valor e salvar na memória. Então, todas as instruções que eu faço para o computador, coisas que ele tem que fazer, eu uso ponto e vírgula. Quando eu vou criar alguma coisa, algum código que vai ser executado depois pelo computador, mas eu não vou querer que ele execute agora, eu uso o abre e fecha chaves, que é para eu demarcar o início e o fim de um bloco de código, que vai conter dentro dele as instruções para o computador. Beleza, quando eu rodar o método obter texto execução, eu quero que ele retorne para quem está chamando. Eu vou pegar aqui o nome, eu vou usar um mais, que é um operador aritmético, mas quando eu estou usando o mais no contexto de string, ele é um operador de concatenação. Ele vai pegar o texto que tem aqui na variável nome, né, que foi instanciado lá no objeto, né? Por exemplo, se eu vou criar aqui o Guaraná Fruquilata, o objeto do Guaraná Fruquilata, o nome vai ser igual a Guaraná Fruquilata
E aqui na variável nome eu estou lidando com, digamos, o Guaraná Fruquilata, que é o nome que foi passado para aquele objeto, tá? E aí o mais, eu pego esse Guaraná Fruquilata e adiciono no final dessa string, desse texto, o seguinte texto que eu colocar aqui, ó. Um tracinho com um espaço aqui, tá? Para ficar formatadinho, bonitinho, mais o preço. E aí, aproveitando aqui a nossa ideia de encapsulamento, tá? Eu posso criar métodos para encapsular coisas dentro do produto mesmo, tipo dentro do nosso objeto mesmo, tá? Não precisa ser só encapsulamento para fora, tá? Eu vou criar aqui um método privado que vai retornar um string, que o nome vai ser getPreço que ele vai aplicar uma formataçãozinha básica em cima do valor do preço, tá? E aí ele vai funcionar dessa maneira aqui. Eu vou dar um return, abre e fecha parênteses, reais cifrão e R cifrão, na verdade, né? E preco. Sempre que eu coloco... Isso aqui é uma coisa que eu falei pra vocês, né? No Java, as coisas têm um tipo e esse tipo não muda. Então, como é que eu consigo fazer uma string e mais um preço e não dá problema? Né? Porque se eu fizer um preço, tipo assim, this.preco é igual a preco mais uma string, reais, isso aqui vai dar problema, ó. Por quê? Deixa eu ver se tem aqui uma informação que explique. Ele não vai explicar, eu acho. Mas o problema aqui é que eu não posso somar um preço, tipo, a variável é do tipo double. Eu não posso colocar texto dentro de um tipo double, porque o tipo double é numérico, tá? Mas por que eu consigo fazer isso com strings? Porque a concatenação nas strings, quando tu concatena um valor numérico, o Java por baixo dos panos converte esse valor numérico para a representação dele em texto. E aí ele possibilita que tu faça isso daqui, tá? Então, só para deixar claro para vocês. Daí aqui no nome de exibição, ao invés de eu usar o preço puro, né, a exibição numérica do preço, eu vou usar o getPreço formatado. Isso aqui já serve para fazer funcionar o nosso projetinho ali, tá? Então vamos criar então a estrutura de consulta de preço, né, que o nosso aplicativo vai... A lógica que o nosso aplicativo vai exercer para, dado que eu passar para ele um código de barras, ele encontre o nosso produto e informe o valor para a gente, tá? Uma coisa que a gente vai precisar, ó, já estou vendo aqui, vocês podem ver que aqui o IntelliJ tá, quando ele tem esse sublinhadinho amarelo, ele tá te dando um aviso, tá? E aí ele sugere alguma coisa para te fazer. Ele está sugerindo aqui, por exemplo, que eu coloque o final na variável nome, o field nome, o campo nome, né? O que é esse final? Só explicando rapidinho. O final é uma coisa que é imutável. Quando tu coloca final numa variável, tu está querendo dizer que essa coisa ela vai ter um valor inicial, né? Por exemplo, quando eu criar um objeto produto, ele vai receber um valor nome aqui e eu vou atribuir esse valor nome para o produto. No momento que eu faço essa primeira atribuição, nunca mais o valor nome vai mudar dentro desse objeto do produto, tá? É como se fosse uma constante, mas na verdade, como isso aqui não é static, que eu vou explicar depois para vocês, sendo o final ele é imutável, tá? Ele não é constante, mas enfim. Eu vou colocar o final em todos aqui para seguir a sugestão dele. E aí repara que quando eu não estou usando alguma informação num objeto, o IntelliJ deixa esse objeto cinzinha para te sinalizar que ele não está sendo usado, tá? Então se eu não estou usando alguma coisa, ele já sinaliza aqui, tá? Então deixa eu só... como eu vou precisar depois acessar o código de barras aqui na consulta de preço para saber se o código de barras que eu informei é igual a algum código de barras de produto que existe no sistema, eu já vou criar aqui um método getter, né? Isso aqui que eu fiz, né? Eu dei um alt insert, tá? Para te ter essa janelinha de generate aqui. E aí eu vou criar um getter, e aqui eu seleciono qual das propriedades eu quero criar esse getter, tá? O getter ele é um método que ele é usado justamente nessa questão de encapsulamento para te esconder as propriedades do teu objeto. O getter ele é um padrão dentro do Java que tu cria um método que retorna o mesmo valor de uma propriedade, e aí o nome desse método é sempre get e mais o nome da propriedade, tá? Esse é um padrão normal do Java. A maioria dos projetos usa esse padrão, tá? Ao invés de eu colocar isso aqui como public e permitir os outros objetos acessar direto, eu uso isso aqui como private
e cria um método public para os outros objetos conseguirem acessar ele. Tem uma série de motivos do porquê que tu deve fazer isso e porquê que tu não deve colocar o objeto direto e tal. Não vou entrar muito nessa seara, mas isso aqui é um padrão. Se vocês quiserem saber motivos pelos quais tu deve sempre utilizar o getter, dá uma pesquisada aí que tu vai achar alguma coisa na internet com certeza. Feita essa parte do produto aqui, vamos criar então, dentro da classe consulta de preço app, eu vou criar um arrayzinho, tá? Private static produto array, né? Cria um array. Produtos, vai ser o nome do nosso array, que é uma coleção de objetos ou qualquer outra coisa, qualquer outro item, qualquer variável, né? Aqui dentro eu vou criar um produto para cada um desses carinhas que eu coloquei aqui no meu bloco de notas, tá? Então, o nome do primeiro vai ser Guaraná Fruc Lata. O valor eu não coloquei aqui, vai ser na imaginação, vou colocar R$4, que até pouco tempo atrás era R$4. E o código de barras vai ser esse aqui, tá? Vocês podem ver que quando eu dou Enter aqui, ó, o IntelliJ já coloca a linha, né, que eu vou escrever num certo espaçamento aqui. Isso aqui se chama indentação, tá, pessoal? Isso aqui é um padrão que é usado em muitas linguagens. No Java, inclusive, a gente usa esse padrão. E é a ideia de tu separar as coisas em níveis. Tipo, a classe, ela é o nível mais baixo possível, então ela fica sem nenhum espaço na frente. Aí as variáveis que tu declara, ela é um primeiro nível abaixo da classe, então tu coloca ela 4 espaços, ó, 1, 2, 3, 4, depois da classe, tá? E aí as variáveis ou os membros dessa classe ficam 4 espaços depois, juntamente com os métodos, né? Os atributos e os métodos, como são membros da classe, eles estão na mesma altura aqui sempre. E aí tudo que tiver dentro dos métodos vai ter 4 espaços depois do método, e tudo que tiver dentro dessas variáveis aqui, se tu não for declarar o valor da variável na mesma linha, os valores vão ficar também 4 espaços depois, tá? Aqui eu estou criando um array, vocês viram aqui que eu abri chaves e fechei chaves, né? Eu falei para vocês que a abertura de chaves é delimitador de bloco de código, mas no array especificamente, o abre e fecha chaves, ele é uma forma resumida da criação do array, tá? Porque eu poderia fazer isso aqui de uma forma diferente, tipo, eu posso criar o array aqui primeiro, né? Dessa maneira aqui, opa, não uso isso aqui. Quantos produtos são? 4. Um array de 4 espaços, e aí usar um bloco static, e daí eu uso um produto 0 e coloco o primeiro produto. Tá? Posso fazer isso aqui, tá? Eu não vou explicar exatamente tudo que eu fiz aqui, porque não vem ao caso, tá? Não vou ir tão no detalhe, mas só para mostrar para vocês. E daí, tipo... Se eu fosse fazer outro produto aqui, cadastrar outro produto, eu teria que fazer produtos 1, new produto, tal, tá? O uso das chaves, nesse caso aqui, é para resumir toda essa estrutura, tá? Ao invés de eu declarar o produto, o array separado, e depois abrir um bloco static e colocar as informações uma por uma cadastrando dentro do array, eu uso as chaves, nesse caso aqui, para já cadastrar direto dentro do array e criar o array com esses valores pré-definidos, tá? Só para vocês saberem que esse caso aqui específico, eu não estou criando um bloco de código, eu estou colocando valores de um array, tá? Quando tu vai criar arrays aqui depois do igual, é isso que significa, tá? Isso aqui talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês. Eu vou cadastrar todos os produtos aqui e depois eu volto, vou dar um cortezinho no vídeo para não ficar tão massivo para vocês, tá? Beleza, fiz aqui o cadastro, tá, pessoal? O textinho aqui, ele vai estar no meu GitHub, eu vou botar o link ali no comentário fixado se vocês quiserem fazer de vocês, não precisar copiar de mim, tá? Os valores não vão importar, vocês podem colocar o preço que vocês quiserem aqui, então façam da maneira que vocês acharem mais legal. Explicando rapidinho o que é o static para vocês, tá? Porque eu não tinha explicado isso até agora. Lembra que eu falei que nas classes a gente define atributos, variáveis, que vão variar, obviamente, né? Elas vão mudar de acordo com cada objeto, né? Então, se eu tiver vários objetos de produto, o valor dessa variável nome vai mudar. Tipo, o Guaraná Fruc, ele tem esse valor de variável. O objeto dos cotonetes tem esse valor de variável. O static é o contrário disso. Ele não varia de acordo com a instância. O static, ele não é uma coisa imutável, tá? Tipo, ele não é um final, que tu não vai conseguir mudar o valor mais.
O static ele não vai variar de acordo com a instância do objeto, ele não está atrelado a um objeto, ele está atrelado a essa classe. Tá? Da mesma forma, se eu tiver um método estático aqui dentro do produto, né, por exemplo, se esse cara aqui fosse estático, ele ia dar problema, eu não consigo acessar uma field, uma propriedade de um objeto dentro de um método estático. Simplesmente porque o método estático não sabe de qual instância eu estou querendo falar, né? Ele é global, então qualquer instância de objeto pode ter um código de barras, daí ele não sabe qual que tu quer dizer, por isso que dá problema. Né? Eu poderia, por exemplo, receber aqui no parâmetro o produto, e daí eu conseguiria fazer isso aqui, ó. Repara que mesmo sendo privado eu consigo acessar, né? Porque o método estático está dentro da classe produto. Né? Mas eu conseguiria fazer isso aqui recebendo a instância. Eu não consigo acessar direto, porque quando é estático, não tem como, tá? O estático não tem como saber qual a instância que tu está se referindo, e daí tu não consegue acessar direto, tá? Então, só deixando claro isso daí para vocês. Eu fiz um arrayzinho aqui com todos os produtos do nosso sistema, aqui que vai ficar cadastrado todos eles, né? E agora a gente vai fazer toda a lógica de consulta de preço, tá? Eu vou dar um salt aqui, salt, tá? Se tu der um SOUT no teu teclado aí também dentro do método main, ele vai aparecer esse carinha aqui, que é o salt, tá? Que é uma sigla para system.out.println. Por isso que é salt, né? De sout, tá? O que isso aqui quer dizer em resumo, tá? System.out é a interface de saída padrão do teu sistema, tá? A interface de saída padrão é o famoso terminal, o CMD, tá? Isso aqui é uma interface de saída padrão. Eu vou dar um systemout.println e mandar uma mensagem para o usuário, né, que eu posso passar como string. Informe o código de barras. 2 pontos, tá? Aí aqui a gente vai abrir um scanner, que é uma maneira que a gente tem no Java de escanear entradas que o usuário nos informar, tá? New scanner. O scanner é um objeto, né? Assim como tudo no Java é um objeto, o scanner também é. Inclusive esse out aqui também é um objeto, ó, tu pode ver que ele é um objeto do tipo printString, tá? O system, por sua vez, ele pode ser um objeto, né? Porque ele é uma classe, mas no caso aqui o out ele é um membro estático, ó. Então por isso que a gente não precisa dar um new system, tá? Inclusive eu não expliquei uma coisa para vocês, né? Para criar um novo objeto tu usa esse new aqui. E daí tu chama o nome do produto, né? O nome do produto não, desculpa, o nome da classe e abre e fecha chaves. Aliás, parênteses. Esses parênteses aqui, esse abre e fecha parênteses, ele faz referência ao método construtor que a gente criou antes, né? Acabei esquecendo de explicar essa coisa aí. O método construtor ele é executado sempre que tu cria um novo objeto, tá? Mesmo se esse objeto não tiver método construtor declarado, criado pelo programador, ele tem um método construtor vazio por padrão, tá? Então todo objeto vai ter um construtor. Beleza? Beleza, criei um novo objeto scanner. Eu vou passar aqui que o scanner vai pegar as informações do system.in, que é a entrada, que é a linha de comando, tá? Por padrão, o system.in é a linha de comando, beleza? E agora eu vou dar um scan.nextLine, que é para pegar a próxima linha que o usuário informar, tá? E aí eu vou atribuir essa linha numa variável. Eu vou dar um Alt-Enter aqui, introduce local variable, e aí isso aqui vai ser o código de barras. Opa, eu falei que não usa a conjunção, né? Então a preposição, na verdade, não vou usar. Código barras informado, tá? Aí aqui, nesse código de barras informado, eu vou usar para descobrir se existe algum código de barras dentro do nosso banquinho de dados de produtos aqui, que é os produtos que a gente cadastrou aqui no sistema, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um novo método, para não ter que ter tudo nesse mesmo método aqui. É uma boa prática tu quebrar as coisas que tu faz em vários métodos, tá? Para não ter muita responsabilidade em um método só. Então eu vou criar um método que também é estático, só que esse é private. Ele vai retornar um produto. E o nome dele vai ser procurar produto por código, tá? E ele vai receber um código de barras. E aí como é que a gente vai fazer a lógica de procura, tá? Eu vou usar um carinha aqui, que é o for each, tá? O for each, ele é uma das estruturas de repetição que existem no Java, tá? Tu tem o for normal, que é parecido com for each, mas não vou nem entrar muito nessa seara aqui.
Vai tá aparecendo aí na tela um exemplo do que é o for normal, tá? Que tu usa ali uma declaração de variável inicial, depois uma condicional para verificação em cada iteração e depois uma instrução de saída ali que ele executa cada iteração também, tá? E a gente pode usar o for each, que é esse aqui que eu vou mostrar agora, tá? Produto atual, produtos. O que o for each faz, tá? Ele é uma estrutura de repetição, ou seja, ele aplica, pode ver que a gente abriu um bloco de código aqui e a gente declarou uma variável com o nome de produto atual, com tipo produto. A gente colocou um 2 pontos, né? Não é um operador de atribuição, que seria o igual, é um 2 pontos. Isso aqui diz para o Java o seguinte: pega esse código que eu colocar aqui dentro do bloco de código e aplica para cada um dos produtos desse array produtos. E aí, o produto atual aqui que eu declarei, tu vai preencher com o valor do produto atual que estiver iterando ali no array, que estiver aplicando ali em cima do array, tá? Se eu fizer aqui nesse produto atual um produto atual.get código de barras, vou fazer um ifzinho aqui, que é uma estrutura de controle, né? Produto atual.get código de barras .equals igual a código barras. Que nem eu falei para vocês, né? A gente não vai usar o igual em comparação de objeto com objeto, tá? Eu não vou usar esse daqui, nesse caso. Eu poderia usar se fosse comparar o preço, tá? Se eu fosse usar aqui preço, por exemplo. Imagina que isso aqui fosse funcional. Isso aqui funcionaria com igual, porque o preço é double e o double é uma variável de tipo primitivo. Tá? Pode ver que tem o D minúsculo aqui, quando tem D minúsculo é tipo primitivo. Tipos primitivos, o Java compara pelo valor daquele tipo. Os objetos, o Java compara pela referência na memória. Então, se tu usa um igual em dois objetos, novamente, reforçando, mesmo que eles sejam exatamente iguais em valor ali, se tiver exatamente o mesmo valor os dois objetos, eles podem ser diferentes, porque eles podem estar alocados em dois lugares diferentes da memória e a referência vai ser diferente, tá? Então, não se usa igual quando a gente está mexendo com objetos, beleza? Deixa eu voltar aqui o preço para private e tirar esse cara daqui e dar um get código de barras. Eu vou usar o equals, que é aquele que eu falei para vocês que vocês devem usar quando estiver mexendo com objetos. E aqui eu vou receber o código barras normal, beleza? Passando aqui para o equals. Então, se o produto atual .get código de barras, que vai retornar o código de barras do produto atual, for igual ao código de barras que eu informei, eu vou retornar no método lá o produto atual, tá? Ele vai executar esse mesmo bloco de código aqui para cada um dos produtos do meu array, tá? Todos eles. Então, se ele encontrar algum produto que tenha o mesmo código de barras que eu informei, ele vai retornar esse produto lá para quem estiver chamando ele. Se ele não encontrar nenhum, eu vou colocar aqui uma instrução de retorno nulo, porque eu preciso sempre dar um retorno no Java, só que se eu não encontrar nenhum, eu não tenho como dizer qual dos produtos que é, né? Então eu vou retornar nulo, que quer dizer que ele não achou produto nenhum. Aí aqui, eu vou usar esse método, tá? Final produto encontrado. Eu estou usando o final aqui porque é mania, tá? Não precisaria usar. Isso daqui é mania porque no projeto que eu trabalhava até pouquíssimo tempo atrás, era padrão que a gente sempre colocasse final em tudo. Então eu acabo usando, mas não precisaria. Procurar produto para o código barras informado, tá? E aí aqui eu vou fazer um ifzinho. Se o produto encontrado for diferente de nulo, ou seja, ele não for nulo, tá? Aqui, a minha fonte, ela tem um negocinho que permite que eu... Ela faz uma estilização, tá? Mas o que eu escrevi aqui foi diferente de igual, tá? O exclamação e o igual, tá? Foi isso que eu escrevi. Se o produto encontrado for diferente de nulo, eu vou dar um sort. E aqui eu vou pegar o produto encontrado, ponto obter texto exibição, para exibir lá na tela o texto de exibição que o objeto já criou para mim, né? E se o produto for nulo, né, o else, o caso negativo da condição, se o produto realmente for nulo, a gente retorna ali pro
para o usuário. Produto não encontrado. Tá? Salvei aqui os arquivos e a gente pode até testar esse projetinho para ver se está funcionando, tá? Então, beleza. Eu vou colocar aqui o código de barras do Guaraná Fruc. Ele achou ali, ó, Guaraná Fruc Lata, R$4, tá? Posso tentar outro produto aqui para ver se vai funcionar certinho. Vou pegar o cotonete Johnson & Johnson, R$10, certinho do jeito que a gente colocou ali, tá? E se eu colocar, então, um código de barras que não existe, tipo, vou pegar esse daqui e vou mudar alguns dígitos, tá? Vou mudar esses dígitos aqui do meio. Vou colocar 457, 677, sei lá, tá? Produto não encontrado, tá? Bom, isso aqui já é o suficiente para a gente exercitar alguma coisa, é um projetinho já. Então, se tu quiser finalizar o vídeo por aqui e pular já pro final, pode finalizar, tá? Não tem problema. Acho que já deu para passar tudo que eu queria para passar para vocês hoje. Mas a gente pode exercitar ainda mais algumas coisas aqui nesse vídeo. Então, eu vou aproveitar para passar aqui mesmo, para não ter que criar um novo vídeo e tal, porque eu acho que faz sentido, tá? Acho que compensa aqui, tá? Vamos aplicar mais algumas coisas, mais uns conceitos do Java. Então, imaginem assim. No nosso terminal de consulta de preço, a gente vai ter os produtos normais, tá? Mas imagina que o mercado que a gente está fazendo nesse terminal, ele quer que sei lá, o pessoal da gestão do mercado quer que os produtos que sejam de ramo alimentício tenham o preço de atacado também, que tem um desconto de 10% em cima do preço normal, tá? E aí a gente quer que quando o produto for de gênero alimentício, ele exiba tanto o preço por unidade quanto o preço por atacado, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode ou fazer um if aqui no nosso obter texto de exibição para verificar se esse produto é de atacado e se for de atacado exibir o preço com desconto, ou a gente pode usar o benefício da herança e polimorfismo, né, para criar uma nova classe produto aqui, que seria a produto alimentício, tá? E aí eu vou usar a questão da herança para herdar da classe produto. Agora o meu produto alimentício tem todas as propriedades e todas as funcionalidades que a classe produto tem. Vocês podem ver que deu um erro aqui, ó, que é o sublinhado vermelho do IntelliJ. Ele pede que eu crie um construtor, né? Aqui eu dei um Alt-Enter, tá? Para exibir aquela janelinha ali. Deixa eu mostrar de novo aqui. Quando eu dou isso aqui, ó, é Alt-Enter, tá, pessoal? E aí ele pede que eu crie um construtor que faça o match com o construtor do super, que é o pai dentro do Java, tá? A classe pai ali, ou a classe mãe, ou a classe que ele herda, tá? Então, se eu vou herdar de uma classe, eu preciso ter um construtor que seja igual a pelo menos um dos construtores dessa outra classe que eu estou herdando, tá? Como o produto tem um construtor que recebe nome, preço e código de barras, eu preciso ter um construtor que também receba nome, preço e código de barras, tá? Que faz sentido, né? Porque eu preciso dessas informações para criar um objeto que seja do tipo produto, tá? Para fazer aquela questão do polimorfismo. Então, beleza. No construtor aqui que foi autogerado para mim, ele faz simplesmente o que a gente já fez antes ali, só que ao invés de atribuir os valores, ele faz um tal de super aqui. Esse super, ele está chamando o construtor da classe que é digamos, a classe pai dessa classe, tá? Sempre que tu vê super, quer dizer isso daí. Que nem a gente tinha falado, né? Os produtos alimentícios eles vão ter 10% de desconto em caso de um produto vendido em atacado, né? Ou seja, digamos assim, mais de 5 unidades, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Tá? A gente poderia fazer uma sobrescrita desse método obter texto exibição, colocando essa lógica específica, né? Se for no atacado, o preço muda um pouquinho, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, vai dar um Alt Insert, vai vir nesse Override Methods e vai vir selecionar o obter texto exibição, tá? Daí aqui, tu tá vendo que ele já gerou um padrão aqui, o IntelliJ gera para mim, né? Ele coloca essa anotação Override. Todo método que for sobrecarga de outro método é bom tu ter esse override. Eu não vou explicar porquê, mas é bom tu ter, tá? Então, por padrão, já mantém. Ele é basicamente a mesma coisa, a mesma assinatura do método lá da classe Py, só que ele tem um return padrão super aqui, tá? Aqui eu posso customizar, específico para o produto alimentício,
o que eu quero que seja exibido, né? Então, por padrão, ele vai exibir o nome, tracinho, preço formatado. O que eu vou fazer aqui? Depois do preço formatado, eu vou colocar um ponto final, tá? Preço no atacado, 2 pontos. E aí eu vou pegar aqui embaixo e vou fazer um novo método privado também, que vai ser um string, que vai retornar para mim o get preço formatado no atacado. Tá? E aqui eu vou dar um super, ou posso dar um this, na verdade. Posso dar um this? Não, não posso dar um this não, peraí. Aqui eu vou precisar que essas propriedades, como a gente vai ter um filho agora, vai ter uma classe filho, eu preciso que elas sejam protected. Tá? O protected, em resumo, ele é praticamente a mesma coisa do private. Nenhum outro objeto de outra classe consegue acessar esses valores de variável aqui, exceto as classes que forem filhas dessa classe produto, tá? E também se estiver na mesma package, mas enfim, não vem ao caso nesse momento, tá? Vamos só considerar que o protected é tipo um private, só que as classes filhas conseguem acessar os valores da classe pi, tá? Daí, aqui dentro eu vou pegar o valor do preço, vou aplicar um desconto de 10%, né, vezes 0.10, tá? Vou salvar isso daqui numa variável, então vou dar um double preco com desconto, tá? E aqui eu vou dar um return e vou fazer a formataçãozinha como se fosse na classe de cima, tá? Na classe de cima não, na classe pi, desculpa. E aqui eu vou dar simplesmente um mais get preco formatado no atacado, tá? E aí, magicamente, sem precisar mexer em mais nada, tá? Sem precisar mexer na classe produto, sem precisar mexer na classe consulta de preço, vamos testar que já se funcionou. Eu vou colocar aqui o Guaraná Fruquilata. Ah, não, pera aí, uma coisa que eu esqueci que é importante. A gente precisa colocar as classes dos produtos alimentícios aqui, né? Vai ser tanto no Guaraná Fruquilata e nesse molho para salada lisa rosé. O cotonete Johnson Johnson não é comestível, né? E o filtro de café tu pode até dizer que seja comestível, mas eu sei de alguns mercados que o café é comestível, fica na seção de produtos comestíveis, na seção de alimentos, mas o filtro é dentro da seção de bazar. Daí é um inferno, porque tu vai no mercado buscar café e filtro e é num corredor um e no outro corredor o outro, né? Então, vou considerar o café aqui como um produto de bazar também e não um produto alimentício, tá? Então ele não vai ter o descontinho. Vamos rodar de novo e vamos ver se funcionou já. Se funcionar magicamente, olha só que interessante, ó. Tá, isso aqui ficou meio ruim, né? Eu vou trocar esse ponto aqui por um ponto e vírgula. Olha que interessante. Sem a gente ter que mexer em mais nada, isso aqui na verdade ficou errado. Eu fiz o cálculo errado ali, na real, o preço com desconto ficou 10% do preço original, era pra ser um desconto de 10%, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o preço vezes 0.10, tá? E daí eu vou fazer um des.preço menos preço vezes 0.10. Então eu peguei o preço com desconto, que é o preço menos 10% do preço, tá? Tem outras formas de fazer, mas enfim, assim fica mais visível, fica mais fácil de entender. Então vou deixar dessa forma mesmo, beleza? Agora deve funcionar certinho, vamos lá. Coloquei aqui o código de barras do Guaraná Fruquilata e ele tá R$3,60, que é 10% de desconto em razão dos R$4, tá? Eu poderia colocar mais alguma informação, né? Aqui, tipo, acima de 5 unidades. Daí fica claro para a pessoa que está comprando que ela precisa comprar acima de 5 unidades para ter esse preço. Tá? Vamos ver também se aplicou esse desconto para o molho para salada. Rodar aqui de novo. Opa, eu fechei o projeto, foi mal. Ó, preço no atacado acima de 5 unidades, R$13,50, né? Que é um desconto de 1,50, portanto 10% do preço normal. Vamos testar então se o Johnson Johnson continua com o mesmo valor, né? Porque não deve ter mudado, ele não é comestível, não é de comer, então não pode ter desconto nenhum. Continua o mesmo valor, R$10, e não tem mais a informação extra ali de que o texto de exibição tem o preço no atacado, né? Então, para vocês verem, né, a gente não mexeu em nada, a gente não mexeu no código das duas outras classes. A gente só criou a produto alimentício, fez uma sobrecarga no método obter texto exibição e ele saiu funcionando. Por quê? Porque isso é um benefício
do polimorfismo, tanto da herança quanto do polimorfismo. Da mesma forma que essa classe aqui se beneficiou de eu não ter que subscrever todos os métodos dela, eu não precisei sobrescrever, por exemplo, o método get código de barras, né, por causa da herança, essas outras classes aqui também se beneficiaram do polimorfismo, que é a via contrária da herança, né? O produto alimentício aqui, ele é tratado como um produto normal no array de produtos. Eu posso passar um produto alimentício, aliás, eu posso retornar aqui no procurar código por produto uma instância de um produto alimentício e ela ser tratada como um produto normal, não tem problema nenhum. Inclusive, eles vão ter os mesmos métodos e eles vão ser executados da mesma maneira. Esse é um benefício muito foda do polimorfismo, né? E da herança também por si só, né? Cara, eu acho que por isso é hoje não, né? Por hoje é isso. Eu não tenho mais nada para acrescentar para vocês. Acho que com esse conteúdo aqui desse vídeo, vocês conseguem já começar a fazer alguma coisinha aí. Talvez não só com isso, vocês vão precisar ter mais alguns conhecimentos e pesquisar mais algumas coisas para poder fazer os projetos de vocês, mas eu acho que esse vídeo aqui serviu como uma boa introdução, uma introdução interessante aí de como é que funciona o Java, quais são os conceitos e principalmente de como é que tu aplica esses conceitos na prática, né? Criando aí um projetinho que, querendo ou não, é interessante, né? Essa parte de consulta de preços aí, se tu for olhar no fim das contas, ele é quase a mesma coisa que um terminal profissional, né? Só muda que aqui a gente está usando o teclado para pesquisar e não um leitor de código de barras, né? Mas enfim. Gente, eu vou ficar por aqui. Vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, porque dá um trabalhão fazer esses vídeos de conteúdo aqui para vocês, tutoriais e tal. É um trabalho dos infernos, tem que fazer roteiro, tem que fazer todo o corte, gravar. Então, não cobro nada por isso, não quero cobrar nada por isso, não é minha intenção aqui no YouTube. E só tô pedindo de volta em contrapartida um likezinho, como diria o Rodrigo lá do Splash and Go. Não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa aí pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Inclusive, se tu tiver interesse de continuar aprendendo algumas coisas, eu vou continuar num próximo vídeo, como se fosse uma sequência desse vídeo aqui, uma introduçãozinha sobre testes unitários, como é que tu consegue testar os teus projetos de maneira automatizada, construindo um código que testa o teu código. Então, se tu tiver interesse, o próximo vídeo aqui da sequência é esse daí. Se tu quiser seguir aí comigo, te vejo lá. E se tu achar que esse vídeo aqui já foi suficiente pra ti, só quero te lembrar de se inscrever aí no canal pra não perder os próximos vídeos. E por hoje é só. Valeu!